Os adventistas que existiam na Riviera da Barra era Arminda e família, Dona Zilma e família, só que eu não conhecia eles. E a igreja mais próxima ainda ficava longe para minha família. Então foi que eu tive a ideia de colocar um grupinho de estudo bíblico para as crianças lá na casa da minha mãe, porque toda vez que eu chegava na casa da minha mãe, ela estava deprimida, a Guinaílda, a Alvina, todo mundo deprimido, porque não ia na igreja, que era muito longe. Tinha que atravessar a pista para ir na igreja da Barra do Jucu. Então, eu fiquei um pouco preocupada. Então, fiquei preocupada dele se ficar fraco na fé. Foi quando eu resolvi dar estudo bíblico para as crianças, e eu nunca tinha dado estudo bíblico para criança. E Deus me abençoou, que deu tudo certo. Aí começou com Evelyn, Daniele, as filhas de Célia, os filhos de Célia, as filhas de seu Orlando, a minha sobrinha Thaís e o irmão dela, Gledson, e o Ádila e Graciele. E graças a Deus que quando terminou o grupinho, tinha mais ou menos umas 10 crianças. E eu convidei o argentino teve uma participação. O argentino é um membro da Igreja de Cristóvão Colombo. Ele sempre vinha me ajudar também. Ele teve uma participação nesse grupo. E graças a Deus que deu tudo certo. Então, aí, um dia eu conversei com o pastor Jair, que na época era capelão do Hospital Adventista, e para a gente formar um grupo. Por sua vez, ele convidou o Benjamin, que era da igreja de Ulisses Guimarães, e ele foi fazer uma semana de oração na casa da Dona Naí, que a Dona Naí não era adventista, por sinal ela já faleceu. Mas na época ela aceitou fazer a semana de oração na casa dela. E graças a Deus tudo deu certo. E o grupinho já estava crescendo. Então o pastor Jair conversou com a Arminda, e a Arminda, mas o seu esposo, com a sua bondade, ofereceu a garagem da casa deles para continuar a semana de oração. E veio algumas pessoas do hospital pregar. Uma vez eu também visitei, eu e minha colega Beth, e aí foi que iniciou realmente o grupo da Igreja Adventista aí no Riviera da Barra. A nossa dificuldade é que não tinha um terreno para construir a igreja. Então, o pastor Jair conversou com o Valmir, conversou com o seu Ivan, que na época era administrador do hospital, e graças a Deus o hospital comprou o terreno para a igreja, e o Valmir que construiu a igreja. Ele teve uma grande participação na igreja, graças a Deus, que foi ele que construiu essa igreja e teve uma grande participação. E hoje eu me sinto feliz, porque também com a ajuda de Deus, eu tive uma participação também nesta igreja. Me sinto muito feliz por isso. Eu agradeço a Deus, agradeço a todos os irmãos que colaboraram, a família da Arminda, a família da Zilma, da Célia, e o pastor Jair, o Valmir, e todos que colaboraram para que essa igreja para que este grupo hoje se tornasse uma igreja. Eu agradeço muito a Deus e desejo a vocês um bom sábado e que nós podemos continuar levando este evangelho para todas as pessoas, para que dessa igreja possa surgir outros grupos. Esse é o meu desejo. E eu agradeço a Deus porque até aqui Ele nos ajuda.